Em uma área com mais de 4 mil metros quadrados e 33 expositores de Campinas e região, o Campinas Decor chega à sua 30ª edição, evento que marca as tendências do mercado, levando o melhor do paisagismo e design de interiores ao público. Câmara de Campinas debate em frente parlamentar o combate ao bullying em ambiente escolar. Projeto Câmara Educa recebe alunos do 5º ano da Escola Municipal Elvira Muraro. No Giro Ambiental, vamos falar sobre uma descoberta importante para a ciência. O encontro de uma nova espécie de dinossauro no deserto do Saara, no norte da África. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 8 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. A gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole, a maior mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do interior paulista está de volta e em clima de celebração. A Campinas Decor completa 30 anos com uma edição histórica e um cenário inédito. A edição comemorativa de 30 anos da Campinas Decor apresenta uma mostra que acompanha as transformações do morar contemporâneo. Expositores que participam desde a primeira edição, em 1996, estão de volta, trazendo projetos que valorizam o bem-estar, a funcionalidade e a experiência, com ambientes acolhedores e sensoriais que reforçam a casa como um refúgio. Eu comecei como Novos Talentos em 2002 e eu acho que o evento foi extremamente importante na minha carreira, porque aqui você consegue mostrar o que você gosta do seu trabalho, do seu estilo, e é interessante nesses 22 anos como foi a evolução, né? Eu pego hoje em dia a foto dos meus primeiros ambientes, são bacanas, mas você vê certamente a evolução. E ele traz clientes não só na hora, na coisa, mas para anos depois. Tem cliente que vem com a revista de anos atrás me procurar, é muito importante para a gente, né? Bom, eu participo do Campinas Decor em todas as edições, desde a primeira, sem pular um ano. E é sempre uma nova experiência. A gente para tudo no escritório para se dedicar a essa exposição tão importante para Campinas. E essa edição, então, a 30ª, o que tem de especial para você que está desde o início desse evento? É uma edição nesse lugar maravilhoso, onde os ambientes são espaçosos, com pé direito maravilhoso. Eu acho que vai ser assim um sucesso mesmo. O diretor da Campinas Decor, Fernando Penteado Filho, afirma que o evento já se consolidou como uma das principais vitrines para profissionais da área, permitindo a conexão com o público do interior paulista. A Campinas Decor ajudou a desenvolver esse mercado, né? Lá em 96, quando foi a primeira edição, o mercado ele era muito pequeno, pouquíssimas lojas, uma faculdade apenas de arquitetura na cidade e de repente a gente teve um boom. Hoje são centenas de lojas do segmento, centenas de profissionais, né? E os profissionais de qualidade que haviam à época não tinham onde expor seus trabalhos, né? E a Campinas Decor, numa época onde não havia rede social, onde apenas uma revista cobria o segmento e era da editora Abril, ligada à Casa Cor, então ela serviu como uma vitrine para esses profissionais, né? Então hoje grandes nomes que já passaram pela Campinas Decor ganharam o mundo aqui. E é um orgulho muito grande, né, a gente poder dar esse espaço, essa vitrine, que até hoje com as redes sociais, com outros meios de divulgação, continua sendo uma vitrine muito importante, uma vitrine muito significativa para os profissionais.
Um prédio inteiro transformado em uma verdadeira vitrine de tendências. Essa área, com mais de 4 mil metros quadrados, abriga 33 expositores de Campinas e região, que mostram ao público o melhor do paisagismo, design de interiores e decoração. Tudo para mostrar o que é tendência no mercado. É muito especial a gente poder trazer aqui a Campinas Decor até esse novo patamar, né? São 30 anos inovando e é a primeira vez que a gente faz num espaço comercial desse porte, que é o Royal Trade Center, né? Um espaço maravilhoso e onde os profissionais puderam desenvolver todo o trabalho, toda a qualidade da capacidade deles. O espaço realmente é mais diferente e mais adequado a receber uma Campinas Decor de todos os tempos. Assim, a gente tem um espaço de eventos aqui maravilhoso, esperando todo o público, onde a gente já tem diversas soluções tecnológicas. Nós temos espaços maravilhosos aqui dentro e o local todo ficou maravilhoso. Assim, eu estou sem palavras para dizer assim, o quanto a gente está feliz com a realização da mostra aqui, com o apoio do grupo Royal Palm Plaza, do grupo Picoloto, realmente, e dos outros patrocinadores que a gente tem aí, Grupo Alfa e outros mais. Então, para a gente é um prazer, assim, e uma edição de 30 anos é uma edição de muita nostalgia, realmente. A minha mãe e a Estela Toso, que foram as duas grandes, vamos dizer, forças por trás da Campinas Decor aí nos últimos 25 anos, né? Fizeram edições maravilhosas. Creio que elas estão orgulhosas, onde quer que elas estejam aqui, do que a gente está fazendo esse ano. A Campinas Decor 2026, edição especial de 30 anos, abre ao público de 10 de abril a 7 de junho, em um novo endereço, na Avenida Royal Palm Plaza, em Campinas. As visitas acontecem de terça a sexta, das 2 da tarde às 10 da noite e aos sábados, domingos e feriados, a partir do 12h30. A bilheteria funciona até às 9 da noite. A experiência vai além da arquitetura. A mostra recebe a exposição Manifesto, do artista visual Rafa Preto, com obras criadas no Brasil e no exterior. Esculturas que dialogam com os espaços e ampliam a experiência sensorial do visitante. Eu estou muito feliz de estar aqui, foi a convite do pessoal do evento, né, do Cauê e da Hebe, essa edição de 30 anos, né, uma edição muito especial. E eles me chamaram para fazer parte disso, trazer essa arte aqui para dentro do Campinas Decor. Eu estou com uma exposição de 22 peças, né, aqui dentro da mostra, né, estão espalhadas pela mostra e em alguns ambientes, né, peças únicas, peças exclusivas que eu criei ao longo da minha carreira, peças do meu acervo. E está sendo um prazer estar aqui, estou muito feliz, né, de estar nesse evento que está incrível. E convido vocês a virem conhecer, que está valendo muito a pena, está muito legal. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas abriu um espaço para o debate ambiental que vai além da preservação, a proteção das abelhas sem ferrão, espécies nativas e essenciais para o equilíbrio ecológico. A proposta discutida por vereadores e especialistas busca conciliar cuidado com o meio ambiente e segurança da população. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, a Câmara Municipal de Campinas debateu sobre a lei que trata a proteção das abelhas sem ferrão, espécies nativas e fundamentais para o meio ambiente. A discussão aconteceu durante a primeira parte da 18ª reunião ordinária de 2026. As abelhas nativas sem ferrão, elas respondem por 80% da produção de alimentos, né, na nossa sociedade. São Paulo concentra a maior quantidade de espécies de abelhas nativas do nosso patrimônio genético nacional. Campinas também tem muitas delas. Então a ideia de criar essa lei de proteção às abelhas sem ferrão, primeiro é isso, é proteger, nós precisamos dela. Osmar Mosca, que é extensionista da CAT, inclusive, ele participou da reunião e disse a principal forma de proteger as abelhas é fazendo-as conhecidas. Ou seja, a sociedade precisa conhecer as abelhas, a importância que elas têm.
e eliminar o medo, porque a abelha sem ferrão não faz nenhum mal, pelo contrário, só faz bem. A lei, que conta com coautoria do vereador Ailton da Farmácia, estabelece que, em casos de colmeias instaladas em locais inadequados, o resgate deve ser feito por profissionais habilitados, evitando a eliminação das abelhas. A proposta busca conciliar a preservação ambiental com a segurança da população. Então, há uma característica marcante das abelhas. E a sua organização em sociedade, um trabalho formidável, sabe que eu percebo, presidente Rossini, especialmente nos bairros mais humildes aqui da nossa cidade. Praticamente acabou aquela história de colocar fogo em enxames de abelha. E é isso que deve, e a nossa lei se deve à conscientização. Essas abelhas precisam ser removidas e não destruídas, mortas, que eu digo. Então, devemos proteger o meio ambiente populares das abelhas sem ferrão. O debate contou com a participação de especialistas como o engenheiro agrônomo Osmar Mosca e o gestor ambiental Rodrigo Pires, que reforçaram a importância da conscientização sobre a preservação das abelhas. Nós precisamos nos empenhar para que as escolas de Campinas, a começar, por exemplo, pelas municipais, né, a direção da escola, a associação de pais e mestres, enfim, a coordenação pedagógica se sinta fortalecida no sentido de elas poderem implantar ali os meliponários, né? Porque a criança que conhece uma abelha sem ferrão, convive com ela, prova do melzinho dela ali, direto da própria colônia, né? Aprende a respeitá-la através do vislumbre que se dá pela maravilhosa harmonia que elas trazem ali para o ambiente, né? Então, ela jamais vai esquecer para o resto da vida dela, né? E quando a gente está falando de proteção de abelha, a gente está falando de proteção de floresta, de proteção de fauna silvestre, de produção de água, de produção de alimentos. Então, mesmo quando ela incomoda um pouquinho a gente, gruda no cabelo, e tem gente que fica incomodada por isso, a gente tem que lembrar que esses insetos eles têm uma importância vital para a sobrevivência da nossa espécie do planeta. A gente segue com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, porque ele protocolou um projeto de lei para instituir em Campinas a Semana da Força Expedicionária Brasileira. 5 de maio é o Dia Nacional do Expedicionário, data dedicada a honrar os soldados brasileiros. E 8 de maio, o Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa em 1945. Celebrando a rendição alemã e o papel decisivo da Semana da Força Expedicionária Brasileira. Por este motivo, o presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, quer instituir a Semana da Força Expedicionária Brasileira no calendário oficial de eventos do município de Campinas, a ser realizado anualmente entre os dias 2 e 8 de maio. Muitos campineiros integraram a Força Expedicionária Brasileira, né, que mandaram os pracinhas para lutar na Itália, para combater o nazifascismo naquele momento. E o dia 8 de maio é o dia da tomada do Monte Castelo, é chamado Dia da Vitória. Então, a associação tem realizado anualmente ações durante esse período para relembrar a história, para divulgar, para reconhecer, homenagear os nossos combatentes, né? Que muitos morreram, mas muitos voltaram e têm que ser lembrados por esse feito, por esse ato heróico. Então nós decidimos aquilo que estava sendo feito informalmente que fosse oficializado. Então a ideia de instituir no calendário como lei é para valorizar essa iniciativa e manter viva, né, a memória de uma parte da história do mundo em que o Brasil participou e que Campinas fez presente através dos nossos pracinhas. A participação brasileira teve grande destaque no momento final da vitória da Segunda Guerra Mundial, quando enviou cerca de 25 mil soldados, o que consolidou a força do país. O Brasil teve esse papel importante e é interessante que às vezes na Itália, nessas cidades, né, o reconhecimento é muito maior, né? Na verdade,
esse apoio dado, essa iniciativa feita pelos expedicionários brasileiros ajudou sim na solução da guerra lá na época e fazer com que aquela população pudesse se sentir protegida. Eles têm muito carinho, muito reconhecimento, muita gratidão pelos brasileiros que participaram desse esforço de guerra, e nós aqui temos que reconhecer também, valorizar a memória, né, desses que foram heróis brasileiros naquele momento histórico. No Dia Nacional de Combate ao Bullying, Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes discute o tema e formas de enfrentamento ao bullying nas escolas. A Frente Parlamentar de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente a vereadora Débora Palermo, realizou a primeira reunião no Dia Nacional de Combate ao Bullying para debater o tema. Essa história de que é mimimi, que é brincadeira, não é brincadeira, né? Eu acho que não é mimimi, não é brincadeira, e é um mal terrível que nós temos que combater todos os dias, de forma pontual e sistemática. O crescimento preocupante dos casos de bullying, sobretudo no ambiente escolar, foi o assunto principal do encontro, que contou com convidados. Hoje nós não falamos que crime é só roubar e matar, né? A forma como eu me relaciono com o outro é crime, né? Determina se isso é crime ou não. Eu tenho lido bastante sobre o significado de respeito, né, de dignidade da pessoa humana, em contextos culturais, em contextos sociais, de todas as tribos, povos, raças, religiões, crenças. E tudo se resume em todas as línguas, em amor ao próximo, em não fazer com o outro o que eu não quero que seja feito comigo. O objetivo foi promover o debate qualificado sobre as consequências e discutir estratégias eficazes de enfrentamento e prevenção ao bullying. O bullying ele não é brincadeira de criança, né? Mas ela começa brincando com um adulto. Começa com a gente fazendo brincadeira entre nós e as nossas crianças ao redor assistindo às nossas brincadeiras e muitas vezes de mau gosto. Então, não é brincadeira. E aí, definindo esse grande inimigo, né? E o que é e o que não é bullying. Todos os espaços onde nós estamos presentes, a gente tem assim, o pessoal do bullying está aí, olha, isso é bullying. Entende como que a gente já banaliza um tema que é muito sério? Não é a minha presença que vai determinar se é bullying ou não. Os impactos da crise internacional sobre o preço dos combustíveis no Brasil foi tema de um debate público aqui na Câmara Municipal, promovido pela vereadora Fernanda Souto, que reuniu especialistas para discutir este assunto. A vereadora Fernanda Souto promoveu um debate público na Câmara Municipal para discutir os impactos da crise internacional sobre o preço dos combustíveis. Participaram do encontro o professor José Augusto Ruas, doutor em Teoria Econômica pela Unicamp, e Cloviomar Cararini, técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Também estiveram presentes representantes do Sindipetro, Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo, do Simpospetro, Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis de Campinas e Região, e da RECAP, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas. Bom, nós já fizemos uma primeira atividade que também contou com a participação dos companheiros do Sindipetro, para a gente começar a pensar um pouco sobre os impactos, né, da escalada dos conflitos militares, especialmente no Oriente Médio, sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E também pensar um pouco sobre a questão do desenvolvimento nacional, sobre o que é necessário para a gente avançar no debate da soberania energética brasileira. Com os ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, nós vimos o preço do petróleo
petróleo explodir no mundo todo, né, e isso muitas vezes sendo utilizado como justificativa para um aumento abusivo dos preços dos combustíveis aqui no nosso país. Mas é importante a gente retomar também, na história recente do Brasil, durante os governos Temer e Bolsonaro, nós tivemos intervenções muito profundas sobre a cadeia produtiva dos combustíveis, né, do diesel, gasolina, do gás, e isso também tem a sua parcela de impacto relativamente maior nesse aumento que nós temos visto aqui, e é um momento importante para a gente discutir o que é necessário avançar, na verdade, de retomar o controle estatal, controle estratégico sobre a cadeia produtiva dos combustíveis no nosso país e qual a importância disso dentro do debate de soberania nacional. Um dos principais pontos abordados foi o impacto da privatização de parte da cadeia de produção e distribuição de combustíveis, o que, segundo o coordenador do Sindipetro, dificulta o controle dos preços em meio ao atual cenário de conflitos internacionais. Em função de uma decisão estratégica, ideológica, né, de competição e tal, a distribuidora, os postos de gasolina foram vendidos. A distribuição também foi vendida. Então, hoje, esse pedaço da cadeia do petróleo, né, dos combustíveis, ele não tem um controle direto do governo. Em alguns momentos, esse controle que existiu criou algum problema. A gente sabe, né, que o controle de preços, né, se ele for uma coisa muito exagerada, causa um desequilíbrio também. Mas, de alguma maneira, na maior parte do tempo, existiu uma convivência nesse sistema, né? Então, a gente está até aqui o pessoal que tem os postos de gasolina, tem muitos postos aí que têm 50 anos de idade. Então, nesse período, existia uma convivência, um sistema que funcionava. E até nessa questão da distribuição e dos postos, um outro malefício que aconteceu é a entrada do crime organizado na questão de distribuição. Porque quando você tinha a BR Distribuidora e você tinha os postos da Petrobras, existia um controle de qualidade, existia uma supervisão, pelo menos por parte do governo, né, desses postos, né? E com a privatização total, os postos, o crime organizado viu ali uma oportunidade de entrar e lavar dinheiro nesse ramo, prejudicando, inclusive, aqueles postos que são honestos, porque a gente viu na refinaria lá de Manguinhos, combustível adulterado, comprando combustível de fora e declarando que era petróleo, mas era combustível final, pagando menos impostos. Então, criou uma concorrência desleal, prejudicando toda essa estrutura que funcionava muito bem. Segundo a parlamentar, a iniciativa buscou esclarecer questões que impactam diretamente a vida da população, como a política de preços dos combustíveis no país e a relação com o cenário internacional, além de quais medidas podem ser adotadas para evitar que esses efeitos econômicos atinjam os trabalhadores. Nós tivemos a participação aqui de pesquisadores, professores, também de representantes do movimento sindical, do Sindipetro, dos sindicatos frentistas, para a gente aliar quem está pesquisando, pensando, produzindo pesquisa sobre isso e trazer essas informações, esses dados importantes, e também quem está na luta do dia a dia nessas categorias que estão enfrentam diretamente essas contradições que se colocam entre as questões internacionais e nacionais. Então, hoje foi um momento importante para a gente fazer confluir essas ideias, esse debate, e também elaborar uma síntese, né, em que nós precisamos avançar. E o que fica claro pela intervenção da mesa, nós precisamos avançar na retomada estatal, ou seja, retomada pela Petrobras, de caráter público, de toda a cadeia produtiva do petróleo, que a gente fala Petrobras pública, do poço ao posto. E esse é um compromisso que o presidente Lula tem assumido com o povo brasileiro, e o nosso mandato tem atuado na tentativa de aproximar a população de Campinas dessas discussões tão importantes. O advogado Nilson Roberto Lucílio recebeu o título de cidadão campineiro em uma iniciativa da vereadora Paola Miguel, que reconhece a trajetória e os serviços prestados à cidade. A solenidade aconteceu por uma iniciativa da vereadora Paola Miguel.
A honraria de cidadão campineiro, entregue ao advogado Nilson Roberto Lucílio, é concedida a pessoas que não nasceram na cidade, mas que prestaram serviços relevantes e contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Campinas, deixando um legado em suas áreas de atuação. Estou muito honrada, do Nilson ter aceitado essa honraria, o título de cidadão campineiro. Ele que fez tanto já pela cidade de Campinas e ainda tem feito muita coisa. Mas, começando do início, o Nilson é um advogado que tem um currículo extenso aqui na cidade desde 1995. Mas ele chega a Campinas em 79. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e amigos, celebrando a trajetória de quem ajudou a construir a história da cidade e agora recebe oficialmente o título de cidadão campineiro. Dizer que é uma honra poder fazer essa homenagem de título de cidadão campineiro para alguém que tem dedicado a sua vida, principalmente na saúde e aos o jeito petista de governar. Esteve junto com o Toninho, com o Isalene, esteve junto com o Demétrio, sempre olhando pela população, trazendo o seu conhecimento lá de Itápolis para a cidade de Campinas, para conseguir transformar a nossa cidade e pensar como que a gente poderia diminuir essas barreiras, esses limites, através do direito. O homenageado falou sobre a relação construída com Campinas ao longo dos anos e o significado do reconhecimento. Eu tenho muito amor por Campinas. Eu acho que eu tenho mais amor por Campinas hoje do que por Itápolis, É a cidade que eu cheguei para fazer faculdade em 79, a cidade onde eu me formei, na Faculdade de Direito da PUC. Muitos amigos que estão aqui hoje são daquela época, amigos dos bancos acadêmicos, do Padre dos Leões. E foi a cidade que eu comecei a estagiar, que eu comecei a trabalhar, que eu me casei, que eu tive os filhos. Meus filhos moram em Campinas até hoje, vivem aqui. E é uma cidade que eu amo muito. Eu estou muito feliz por receber o título de cidadão campineiro. É uma honra muito grande, é um privilégio que poucas pessoas têm, de sair de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, e poder construir uma carreira, uma vida numa cidade do porte de Campinas, uma cidade que é uma metrópole e que, como bem disse a Adelaide, eu tenho a honra de ter um escritório bem no Largo do Rosário, onde eu consigo visualizar e fotografar e participar das manifestações mais diversas da cidade. Então, é muito orgulho ter esse privilégio e eu quero agradecer a todos por isso. Aprovado por unanimidade esse título de cidadão campineiro para aquele que já fez muito, mas ainda pode fazer muito mais. Alunos do 5º ano da Escola Municipal Elvira Muraro participaram do programa Câmara Educa, uma iniciativa da Elecamp, a Escola do Legislativo aqui da Câmara de Campinas. Eles conheceram as dependências aqui da casa, aprenderam sobre o funcionamento do Legislativo. Confira como foi. Com olhares atentos, os alunos da Escola Municipal Elvira Muraro conheceram de perto os espaços e o funcionamento da Casa de Leis. Eles foram recebidos por representantes da Escola do Legislativo e também pela vereadora Débora Palermo com o tema Bullying não tem graça. Eu acho que é muito importante trazer as crianças, os alunos, os adolescentes para essa casa, para conhecer o funcionamento dessa casa, saber como se discute política, como que acontecem os projetos de lei. E o Campinas Educa tem feito isso com muita destreza, tem sido um trabalho maravilhoso. E hoje o tema é o bullying, porque é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E é um tema de extrema importância e relevância porque o bullying é um mal que ainda assola
muito a sociedade, traz muitas consequências. A criança ela não tem maturidade emocional nem psicológica para lidar com isso, e não é uma brincadeira. As pessoas tratam como mimimi, brincadeira, mas é uma extrema maldade. E não é raro você conhecer adultos que levam marcas ainda hoje da infância por conta do bullying sofrido lá atrás. Então nós temos que combater esse mal, e hoje nós estamos trazendo esse debate aqui para que as escolas, as OSCs, todo mundo tenha acesso a esse material e discuta nas escolas. Acho uma coisa bem chata, ficar xingando, batendo nos outros. O programa tem o objetivo de aproximar os estudantes do cotidiano político e mostrar que o entendimento das leis é fundamental para a construção de uma democracia. Eles conheceram o plenário, onde as sessões acontecem, aprenderam sobre as funções do Poder Legislativo, o papel dos vereadores, visitaram o acervo histórico, a biblioteca e também o estúdio da TV Câmara, para entenderem como a programação é transmitida para a população. Como nós somos uma escola municipal, a questão da legislação municipal está muito presente dentro das nossas escolas no dia a dia. Então, além de estar no conteúdo, no currículo, nós temos também a prática das leis municipais, da diferença da rede estadual com a rede municipal. Tudo isso está dentro da escola. Por exemplo, a questão da merenda escolar municipal, onde os alunos não podem trazer a merenda, na escola estadual eles podem. Então essas diferenças a gente lida no dia a dia e também com relação ao conteúdo. Eu estou achando bem legal, porque eu nunca vim aqui, Acho um espaço bem agradável e é isso. Por que é importante para a cidade? É importante por causa das leis, porque tem gente que não obedece lei, tem gente que obedece. Tem que cumprir as regras, né? Uhum. E sobre o bullying, o que você tem a dizer? Eu acho que é muito ruim para a sociedade, porque deixa a pessoa triste e tem deixa uma pessoa com uma convivência muito ruim. Bom, e hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 19ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 18 projetos. Entre eles está em primeira análise de autoria da Prefeitura, que autoriza a prorrogação excepcional dos contratos de concessão do transporte público coletivo no município por até 3 anos, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço até a conclusão do novo processo licitatório. De acordo com o texto, a prorrogação deve estar condicionada a critérios como a existência de uma cláusula resolutiva que encerra automaticamente o contrato assim que a nova concessão entrar em operação e a comprovação de interesse público devidamente justificado em processo administrativo. Quer ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados? É só acessar o site da Câmara, campinas.sp.leg.br. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque o país Israel é considerado o segundo maior funil migratório de aves no mundo. Então, sobre o impacto desta guerra na sobrevivência de inúmeras espécies, acompanhe o Giro Ambiental. Olá, sejam bem-vindos a mais um Giro Ambiental. No programa de hoje, vamos entender os impactos da guerra na migração de aves. Isso porque, enquanto o mundo acompanha os conflitos entre Estados Unidos, Israel e Irã, com imagens de mísseis e sistemas de defesa no céu, existe uma consequência silenciosa que quase ninguém vê e que ameaça a sobrevivência de espécies inteiras de aves do mundo. Para essa conversa, eu recebo o biólogo Vitor Filippucci, o Pido. Pido, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao Giro Ambiental. Olá, muito obrigado pelo convite e com certeza é um assunto que é bem interessante e atual, né? Então vamos falar um pouquinho dele. Vamos lá. Pido, para começar, eu queria que a gente começasse a situar quem está assistindo, porque Israel é considerado um dos maiores funis migratórios do mundo. Por que essa região é tão estratégica para as aves? Tá, então, para a gente entender funil migratório, a ideia é a seguinte, todas as aves da região da Europa, Ásia, Norte, Sul, Leste e Oeste, elas acabam meio que se convergindo para essa região, e aí funciona como o nome próprio diz mesmo, é um funil
onde as aves se concentram para poder migrar e passar dessa região para o continente africano. Então, traz aves de toda o que a gente chama de Eurásia, né, a região da Eurásia, para poder fazer essa migração. Elas se afunilam nessa região para poder fazer essa migração para o continente africano. E trazendo para o cenário do conflito, né, o que muda na prática? Quais as consequências que essas aves podem enfrentar por conta desses conflitos? Então, todos os anos, a estimativa é que cerca de 500 milhões até 1,5 bilhão de aves, dependendo do período do ano e tudo mais, mas no geral a soma total, né, de todo o período migratório pode chegar até 1,5 bilhão de animais, acabam usando esse corredor e esse funil de migração para poder chegar no continente africano. E, no final das contas, o resultado prático disso é que muitas dessas aves não conseguem chegar no destino, não conseguem atravessar essa região por conta do conflito e não conseguem chegar no destino final delas, que, no fim das contas, é realmente o continente africano. E para a gente contextualizar também quem está em casa, quais são essas aves que costumam passar nessa região durante esse período migratório? Tem todo tipo de ave, desde aves grandes como cegonhas, águias, muito presentes na região, abutres, tem bastante também que usam essa região migratória, como aves pequenas, aves de bando, que a gente chama, né, que são aves, porque se a gente pega, por exemplo, águias, cegonhas, falcões, gaviões, que tem muito na região, eles tendem a ter uma migração mais solitária. Mas a gente tem muita ave de bando, que são aquelas aves que a gente vê migrando em grande quantidade, aqueles blocos grandes de ave migrando. Então, a gente tem todo tipo ali. Falcão, tem um falcão, inclusive, que ele é o recordista de migração do mundo, que ele passa ali por essa região do funil, e todo ano ele migra, ele voa cerca de 22 mil quilômetros, saindo da região nativa dele, até a região do continente africano. Então, todo tipo de ave acaba sendo afetado por esse conflito que está na região. E já existe evidências de mudança nas rotas migratórias dessas aves? Evidência de mudança existe. A gente tem como ter a visualização, apesar de ser um conflito recente ainda, esse tema ele ficou muito evidente por conta das pesquisas que são feitas na chegada dessas aves. E as visualizações e as análises feitas na quantidade de aves que chegam até o destino realmente já diminuíram e estão mostrando que estão sendo afetadas. Agora, os outros tipos de resultados mais amplos, visando o ecossistema e toda a conexão que essas aves têm com o ecossistema, por enquanto ainda é muito cedo para analisar. A gente sabe o que pode acontecer, a gente sabe o que pode acarretar, mas os resultados reais disso a gente vai ter, por exemplo, só no próximo ciclo ou no fechamento desse ciclo, quando essas aves não estão conseguindo chegar ao seu destino e fazer tudo o que elas têm que fazer durante a migração, porque não é simplesmente uma migração, ela sair de um lugar e para o outro, ela tem uma conexão gigantesca com esses ecossistemas que ela passa, e no fechamento desse ciclo, a gente vai conseguir perceber com mais clareza os resultados de tudo isso. Certo. E além da rota, o comportamento também pode mudar? Elas podem alterar, por exemplo, a altitude do voo, ou deixa de fazer paradas importantes durante o trajeto? Com certeza. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: primeiro, o porquê que esse funil é importante. Se a gente pegar a região, de um lado a gente tem mar, e do outro lado a gente tem praticamente uma região só de deserto, então uma região muito quente. Essa região de funil, que fica entre o mar e entre o deserto, ela forma uma corrente de ar com uma temperatura ideal para o voo dessas aves, principalmente as aves maiores, e elas aproveitam como se fosse realmente dá para a gente comparar com uma esteira rolante, onde ela entra nessa massa, nessa corrente de ar, e ela consegue fazer o menor esforço possível para voar o maior tempo, o maior espaço possível, com o menor esforço possível. E o que a gente tem que pensar é que essas aves evoluíram durante milhões de anos para fazer exatamente isso. Uma migração, na verdade, ela é um projeto
meio que matemático. Então, é tudo pensado, é tudo já voltado para economizar energia, porque são longas distâncias e não dá para ficar parando toda hora, senão meio que a viagem não rende. E a gente tem um problema muito sério de que, bem nessa região do conflito, em algumas áreas, são paradas de descanso dessas aves e paradas de alimentação dessas aves, que elas usam literalmente para recarregar bateria e poder voltar para o processo de migração. E aí, quando elas chegam nessa área, que elas já estão cansadas e que elas teriam que dar uma pausa para se alimentar, para descansar e para se hidratar, tomar água, tudo mais, elas não encontram esse lugar disponível para isso. E aí a tendência são duas. Primeiro, ela tentar desviar dessa área de conflito, que vai estar ali todo bagunçado, barulho, iluminação, explosões, enfim, tem muitas aves que fazem essa migração à noite, porque favorece de não ter predador, a temperatura é mais amena, e aí todas as explosões, iluminação e tudo mais que tem no lugar, ou obriga elas a desviarem do caminho e procurar um outro lugar para descansar, e isso naturalmente aumenta o espaço de voo delas, ou elas acabam tocando reto, tentando passar por cima da área do conflito e não param para descansar. Tanto um quadro, tanto uma situação quanto a outra, acaba afetando essa ave e muitas delas não chegam no destino final porque morrem antes, literalmente, de cansaço. Porque elas não estão programadas para voar tanto tempo assim, sem parar para descansar. E além não ter esse descanso, né, além desse cansaço extra, o barulho também das explosões que acontecem nesses conflitos de caças, de drone, também podem desorientar essas aves? Com certeza. Tanto o barulho das explosões quanto a iluminação das explosões. Elas têm um sistema como se fosse um sistema de GPS mesmo. E dentro dessa ideia de voar, economizar energia no voo, a ideia é um voo o máximo possível em linha reta, e não ficar fazendo desvios para fazer isso. E quando essa iluminação, esses barulhos de explosões acontecem perto delas, a tendência é que elas não vão simplesmente fazer uma curvinha e passar. Às vezes elas voltam, às vezes elas fazem curvas de 90 graus, e à noite ou de dia, isso pode desorientar elas e levar elas para outro lado, e quando elas se dão conta, elas já estão muito longe da rota normal delas. E além de tudo isso, isso também pode comprometer a reprodução dessas espécies? Com certeza, porque o período de reprodução das aves é um período relativamente curto e programado. Então, ele está muito ligado e ele está muito sincronizado com a ideia da migração. Então, muitas vezes, se essa migração se estende, se essa ave chega cansada no lugar, se ela chega desidratada, desnutrida, por conta desse aumento do período de voo, do aumento do tempo de migração, a última coisa que ela vai pensar é reprodução. E, com certeza, isso afeta diretamente nos nascimentos depois, né, que estão sincronizados com esse período, e aí que entra a ideia de que a gente só vai entender direitinho o que acontece com essas populações no final de um primeiro, de um segundo ciclo, quando a gente conseguir ver a quantidade dessas populações comparadas com o período pré-conflito, né, antes do conflito. E também, quando a gente fala sobre essas consequências da migração, quais são os impactos para outras regiões do mundo, falando de meio ambiente também, sabendo que as aves são importantes para polinização, dispersão de sementes, por exemplo? Certo. São 3 fatores aí que a gente pode citar como exemplo, tá? O primeiro deles é controle de pragas. Então, muitas dessas aves, quando param em determinados pontos para se alimentar, a ideia dessa sincronia da migração, ela é uma catraquinha de relógio tão bem regulada, que muitas vezes o período que ela para descansar, ele choca exatamente com o período de reprodução de alguns tipos de insetos. E, naturalmente, alguns tipos de insetos que se tornam pragas em plantações. Plantação de trigo, de milho, enfim. E essas aves parando para descansar, elas funcionam como controle biológico. Então, elas se alimentam desses insetos e elas fazem esse controle natural de pragas.
um efeito prático que isso dá é o aumento das pragas das plantações por diminuição das aves que se alimentam desses insetos, aí o aumento do uso de inseticidas, a diminuição na colheita e no resultado final dessas plantações. Então, esse já é um resultado direto que até afeta nós, seres humanos. A gente tem um segundo resultado, que é o resultado nas polinizações, porque muitas dessas aves, elas são nictívoras, então são aves que se alimentam de néctar, e aí, nesse momento que ela está se alimentando, ela também está fazendo o processo de polinização. Então, isso acontece geralmente com aves menores, e aí, de novo, se são plantas que dependem dessa polinização exatamente naquele período do ano, naquele período de migração, porque sincronizou também ao longo de milhares e milhares de anos com a migração dessas aves, essas plantas vão ficar sem polinização e vão deixar de gerar frutos e, consequentemente, sementes, e isso também impacta diretamente na população dessas plantas. E como um terceiro impacto importante, a gente tem a dispersão das sementes. Quando algumas outras espécies, que podem ser também frugívoras, elas comem as frutas e voltam a voar, voltam a migrar. Só que nesse período de voo, elas vão defecando e as sementes vão sendo liberadas junto com as fezes. E aí as sementes vão sendo espalhadas dentro de uma área que já é esperada até ecologicamente. Não tendo a ave para se alimentar da fruta, você tem uma menor dispersão de sementes e afeta também na população de várias e várias espécies de plantas. Nossa, são impactos que a gente nem imagina, né? E para Exatamente. finalizar, o que esse cenário revela também sobre a relação entre conflitos humanos e o equilíbrio ambiental. O que essa perda de conectividade ecológica causada pela guerra, pelos conflitos, elas podem levar décadas para se recuperar, dessas aves podem levar décadas para se recuperar? Com certeza. Tem um ponto importante que muitas vezes a gente pensa que o impacto gerado ele é somente no local onde o conflito está acontecendo. Mas no caso, por exemplo, da migração das aves, a gente tem que pensar que toda essa parte de polinização, conexão com o ecossistema de maneira geral, acontece onde o conflito está acontecendo, mas também acontece, por exemplo, no continente africano, onde essas aves chegam. E se elas não chegam, toda essa dispersão, essa polinização, esse controle de pragas também não acontece num local que o conflito não está acontecendo e que é muito distante de onde o conflito está acontecendo. Então tem um impacto significativo não só no local do conflito, mas também em outros locais que às vezes a gente também pensa que não tem nada a ver. E sim, se você tem uma redução, eu falei, por exemplo, de que em todo um período migratório, a estimativa é que pode chegar até 1,5 bilhão de aves passando pelo local. Se você reduz essa população e você tem todo um ecossistema que depende desses 1,5 bilhão de indivíduos que passam por lá todos os anos, para você recuperar tudo isso, você pode levar literalmente décadas, e essas décadas pode passar aí de 60, 70, 80 anos para poder chegar a números anteriores, números do pré-conflito. Pido, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa para contextualizar esse cenário de guerra que a gente nem imagina que acontece também por trás desses conflitos. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, e precisando, estamos à disposição aqui. Obrigadão, Obrigada. Um forte abraço. Obrigada. Eu agradeço também a sua audiência, eu fico por aqui, mas você segue com as informações e curiosidades do meio ambiente. Até o próximo Giro Ambiental. Um vídeo nas águas de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, chamou a atenção nas redes sociais. As imagens captadas por um drone registraram um encontro incomum entre 2 bijupirás e uma tartaruga de couro, considerada a maior tartaruga marinha do mundo. O momento foi flagrado pelo criador de conteúdo de turismo, Eduardo, que costuma compartilhar imagens aéreas de destinos brasileiros. Um comportamento das baleias descrito por marinheiros há mais de um século e que inspirou o clássico da literatura Moby Dick, de Herman Melville, mas que nunca havia sido comprovado, acaba de ganhar confirmação científica. Pesquisadores da Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, registraram pela primeira vez em vídeo cachalotes dando cabeçadas umas nas outras.
As imagens foram captadas com o uso de drones durante expedições realizadas entre 2020 e 2022 nos Açores, em Portugal e nas Ilhas Baleares, na costa da Espanha. Para amanhã, quinta-feira, a nebulosidade continua em alta, então é tempo nublado, com o sol tentando aparecer. Um dia parecido com hoje. E tem previsão de chuva, então guarda-chuva sempre por perto, viu? Sobre as temperaturas, sem mudanças, mínima de 18 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.